pessoal, tudo bem? Nós somos o podcast Sem Roteiro. E hoje, gente, a gente vai falar sobre o tema da lei que proibiu os celulares nas escolas. E hoje a gente trouxe um convidado muito especial para falar aqui com a gente. E eu sou a Laísa, tenho 16 anos. Eu sou o George, tenho 17 anos. Eu sou a Gabi, tenho 16 anos. Eu sou o professor Pedro Benini e tenho 27 anos. E hoje, gente, a gente vai falar aqui, a gente vai fazer uma discussãozinha sobre a proibição dos celulares. Vamos começar jogando aqui as nossas opiniões. Vocês acham que isso foi um benefício ou foi uma coisa que prejudicou os alunos nas escolas? Quem quer começar a falar? Eu? Acho que é melhor o professor começar a falar, né? Bom, em termos gerais, eu acho que é um benefício. Porque quando a gente fala sobre sala de aula e tempo de sala de aula, primeiro que o professor nunca tem 50 minutos, né? Ele sempre tem menos. Então, talvez a retirada dos celulares vai ajudar em aumentar o tempo de aula e ajudar o professor a ter a atenção do aluno, porque o celular, né, eu vou usar o termo tela por causa da tela do celular, ele na verdade acaba sendo mais algo prejudicial, até mesmo na questão de atenção do aluno, do que algum método pedagógico revolucionário que possa ajudar o professor em sala de aula. Porque no final das contas, quando o aluno ele quer aprender, ele vai prestar atenção na aula e pode usar o celular como um apoio. Mas quando ele não está afim, quando ele por algum motivo não tá querendo prestar atenção, ele vai usar o celular para prejudicar mais ainda ele, porque ele vai ficar o tempo inteiro só nas redes sociais. Acho que é mais ou menos isso, assim, para começar, né, para introduzir sobre o assunto. E vocês, gente, o que vocês acham? Vocês acham que foi mais benéfico para vocês, estudantes, para nós, ou prejudicou mais, vocês sendo estudantes? No começo, vamos supor, no primeiro dia que voltou às aulas, que a gente ficou o dia inteiro direto, eu fiquei com abstinência, porque eu não trouxe meu celular, que meus pais não deixaram trazer, então eu fiquei desesperado, porque eu queria mexer no meu celular, mas eu não podia. Só que aí eu passei a conversar com mais pessoas da sala também. Conversar muito mais com as pessoas da sala. Então acho que eu passei mais tempo com o pessoal de sala, eu também passei mais tempo fazendo outras coisas. E vamos supor, no intervalo, eu ficava só deitado mexendo no celular, ou dormindo. Agora eu jogo alguma coisa com o pessoal, faço alguma coisa, eu não fico só fazendo nada, deitado ou dormindo. Então acho que ajudou. E também ajudou a parar um pouco do vício, querendo ou não, todo mundo é um pouco viciado no celular. É verdade. Eu basicamente sou muito. Quando começou a pandemia, tinha semana de eu ficar papo de 13 horas no TikTok, só no TikTok, separado. Não, eu também. Pelo amor de Deus. Porque não tinha nada pra fazer na pandemia, Não tinha. né? Podia sair de casa. E aí a gente meio que se viciou mais do que a gente já era, né? Mas enfim, eu acho, na minha opinião, que foi muito bom também ter proibido o uso dos celulares, por uma questão de atrapalhar a aula mesmo, porque na nossa sala, ano passado, o professor ficava meia hora fazendo discurso para parar de mexer e ninguém parava. Eu nunca tive um problema assim, tipo, de usar celular na aula, sabe? De não conseguir prestar atenção na aula e ficar só no celular, nunca fui dessas. Então, quando proibiu o celular, eu não senti tanta falta. A única coisa que eu senti falta da proibição dos celulares foi porque a gente não pode mais tirar fotos. E eu Entendi. sou uma pessoa que gostava muito de tirar fotos. Gravar vídeo. Gravar vídeos, eu amo. Até porque a gente tá no último ano, né? E a gente queria gravar a coisa, né? Todo mundo tem Então, câmera fotográfica pra trazer. E aí meio que ficou chato, né? Mas fora isso, eu achei que foi muito bom pro rendimento das aulas. E você, Gabi? O que você acha? Assim, eu também tenho uma opinião muito dividida. Porque, ao mesmo tempo que eu acho que foi muito bom, eu acho que também acabou prejudicando em algumas, tipo, mínimas coisas que ajudavam bastante já no dia a dia. Porque, por exemplo, se a gente precisasse pesquisar alguma coisa, algo do tipo, a gente já tinha ele na hora. Essa questão de tirar foto, também sinto muita falta do celular. Que realmente faz uma falta demais. Faz. Principalmente agora no último ano da escola, que todo mundo quer registrar tudo. Que é o ano que a gente vai ter trote.
E então, tipo assim, a gente vai com certeza sentir falta, né, do celular pra tirar uma foto. Mas o SESI também, né, tá disponibilizando os celulares pra gente tirar foto nos dias de trote. Tá. Sim. Os celulares daqui da escola mesmo, eles disponibilizam pra gente tirar foto no dia do trote. Então, tipo assim, pelo menos assim, se for olhar nesse ponto, tipo, tem escolas que não disponibilizam um aparelho eletrônico, por exemplo. Eles não têm, né? A maioria das escolas, na verdade. Porque a gente é meio que privilegiado, né? Porque você acha que em escola pública acontece isso? Jamais. E aí, com certeza, deve ser muito pior pra eles, porque eles realmente ficam o dia todo sem o aparelho eletrônico, então... Mas eu posso fazer uma interferência aqui para trazer uma reflexão sobre essa questão, sobre o que é bom ou ruim. Vamos lá. Vocês falaram sobre a questão do celular no intervalo, sobre o uso para tirar foto e tal. Primeiro, vocês acham que o uso do celular tornou vocês mais sociáveis ou menos sociáveis? Mais sociáveis. Vocês acham que vocês conversam mais com as pessoas por causa do celular? Sim. Vocês acham que, por exemplo, quando vocês vão, sei lá, um lugar que vocês vão sair aqui em Bonifácio, onde vocês vão? Vamos pensar. Na praça. Na praça. Quando vocês vão na praça e todo mundo leva o celular, todo mundo fica conversando ou tem aqueles momentos constrangedores e ridículos onde estão as 8 pessoas da rodinha, cada um mexendo no seu celular em silêncio? Comigo, particularmente, nunca aconteceu. Aconteceu sim, porque você é a pessoa que usa. Mentira! Era quando... Então vamos lá. Acontece esses momentos, não acontece esses momentos? Acontece, é verdade. A escola, ela, além de ensinar matemática, português, geografia, história, qual é o outro objetivo dela? Alguém sabe me dizer? Eu acho que é formar, tipo, não diria que é formar uma personalidade, mas é preparar a gente pra ter uma vida mais sociável. Uma vida social, exatamente. A gente aprende interações sociais dentro da escola. E o que mais acontecia quando a gente pensava numa escola, seja ela qual for, tá? Da particular mais cara até uma escola pública que sofre com questões de infraestrutura, acontecia que na hora do intervalo as crianças, os adolescentes e até mesmo os professores, é que o professor ainda usa, né? Mas a gente conversa bastante até, não se socializavam. Então o processo de socialização dentro da escola também foi prejudicado, porque se vocês tiverem interesse em pensar sobre isso, é super interessante. Pesquisem sobre o processo de socialização de todo o planeta pós 2010, que é quando explode o smartphone lá com o iPhone. Existe uma pesquisa que mostra que o nível de socialização de algumas comunidades decaiu, porque fica todo mundo no celular. Então quando a gente fala sobre a perspectiva positiva do celular, é essa parte da socialização, de você conversar com os seus colegas na sala de aula, sobre você jogar, fazer brincadeiras na escola, tá ligado? Então, quando a gente fala sobre a questão do celular, tem que entender também da perspectiva social, porque com certeza a pesquisa, eu super concordo com você, às vezes, sei lá, eu tenho essa vontade, mas eu evito também porque como é uma questão dos alunos não poderem, é ruim. Aqui, quero fazer uma pesquisa de alguma coisa, no meio tô explicando lá, uma pesquisa. Realmente, isso era excelente. Só que a gente pode substituir isso de algumas formas. Sei lá, aqui no SESI a gente tem o computador na sala de aula. Talvez o professor pudesse fazer uma pesquisa ali rapidão para mostrar do que ele está falando, tá ligado? Então, a perspectiva do celular tem que ser muito pensada também na questão da socialização das pessoas. Porque senão vai chegar daqui um momento que todo mundo vai ficar só aqui, ó. Olha o que eu te mandei no Instagram. Verdade. Olha o que eu te mandei no WhatsApp. E muitas vezes conversando no celular os dois, quando tá no mesmo ambiente. Não, acontece direto. Eu e minha namorada, acontece direto. Eu vou para Araraquara pra ver ela e tem uma hora... Fica os dois no quarto assistir TikTok. É que eu não assisto TikTok, graças a Deus. Eu me privei. Isso é muito eu me bom. privei desse vício. Mas às vezes eu vejo aquele Reels do Instagram, né? Que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí eu fico lá e de repente ela, olha o que eu te mandei. Legal. Olha o que eu te mandei. E aí a gente fica tipo meia hora nisso. O celular é um grande problema para você. Pior. E sabe outra coisa que eu senti também, que afetou os alunos?
eu acho que antes, quando a gente ainda tinha acesso ao celular, a gente não se esforçava nas pesquisas e nem Nossa, nas nem um atividades. pouco. Esses Verdade. dias pediram pra gente fazer um poema. E, tipo assim, a última vez que eu escrevi um poema, eu era criança, eu tinha tipo, uns 12 anos, nunca mais fiz isso na minha vida. E aí, esses dias pediram pra escrever um poema simbolista e eu tive que pensar em frases que rimavam. E Eu tive que pensar, olha que loucura! Eu tive Como que assim? pensar! Eu não penso desde os meus 12 anos. O que é pensar? Sim. fez isso? Que Não, absurdo. mas é Que absurdo! Que absurdo. Mas é sério, porque se vocês tivessem acesso ao celular ainda, vocês pensariam Nunca. pra escrever um Você ia poema? jogar no chat Frases GPT, que né? rimam com imã. Ah, você ia jogar no chat GPT. Ah, dá licença. Até pra jogar no stop, eu usava o computador, o celular pra pesquisar a resposta, pelo amor de É Deus. verdade. E isso foi uma coisa que eu achei, assim, muito legal. Porque, tipo assim, não foi uma coisa que afetou só a mim, mas afetou a todo mundo. Eu acho que todo mundo percebeu que agora, nas atividades, eu sinto que eu aprendo mais. Uhum. Porque eu tenho que fazer sozinha, né? Estimula mais o pensamento, né? Você vai fazer uma discussão, você vai escrever. Porque no final, é isso, né? A gente fica mais preguiçoso mesmo. Isso é um grande problema. É por isso que tem muita gente que fala que a inteligência artificial vai dominar, porque como a gente usa ela, vai começar a usar ela pra tudo, a gente vai começar a ficar preguiçoso. Vai. E às vezes, às já vezes não. estamos, né? Porque foi o que eu falei, a gente estava acostumado a só, tipo, escrever lá, nem prestar atenção no que tava fazendo por causa do celular, e acabou. Agora, tipo assim, eu sinto que eu aprendo muito mais porque eu penso mais, né? Antes eu não tinha que pensar. O celular faz a gente não pensar. O que mais acontecia é você pedir para o aluno fazer uma pesquisa, isso acontece até hoje, né? Aconteceu só ano passado, inclusive. Você vai pesquisar uma coisa, aí vai lá, pesquisou e escreveu no caderno, aí você vai ler a resposta dele, você pergunta, o que significa essa palavra aqui? Aí não sabe. Aí ele, não sei. Eu falei, mas como que você escreve alguma coisa e você não sabe o que significa, ué? Aí ele, tava lá na resposta da pesquisa e eu peguei. Eu falei, mas você não leu o que você escreveu? Não. Falei, então a gente acaba ficando preguiçoso, a gente acaba ficando... Acho que a palavra às vezes é meio burro mesmo. Mas a gente pode melhorar, faz parte. Todo mundo é um pouquinho burro em algum aspecto. Mas porque antes a gente não fazia nada, era só jogar lá, tava pronto. Agora, se a gente não entender a aula, lascou. Porque aí tem que fazer o que se não Isso entendeu? faz a gente se esforçar mais. Agora eu Exatamente. sinto que os alunos são mais esforçados, porque eles não eram. Pode ser, acho que é Eu uma... acho que é isso meio também eficiente. despertou desejo da gente em outras áreas. Tipo assim, tinha alguma área que a gente nem prestava atenção, então não dava bola, não gostava nem nada. Só que quando você começa a entender, você começa a pegar gosto de algumas Verdade. matérias também. Algumas discussões interessantes que surgem em sala de aula, você chega em casa e quer pesquisar mais. É por isso que eu uso bastante o artifício da pesquisa. E eu sempre falo, tenho falado isso muito pro fundamental, porque, querendo ou não, eles têm um pouco mais de tempo, porque eles não estão pensando em vestibular, não estão pensando em nada ainda, né? Eles ainda estão tranquilos. Eu falo tipo assim, mano, pesquisa umas coisas aleatórias. Quando eu era menor e eu comecei a usar a internet com tipo 7 anos, eu pesquisava tipo assim, quantas listras tem uma zebra? Aí eu pesquisava essas coisas tontas. Qual é o animal mais rápido do mundo em 4 patas? Sabe, essas coisas bobas. Cara, pior que isso daí é muito real, porque isso faz você virar uma pessoa mais interessante na hora que você tá socializando. Por exemplo, eu não sou da biologia. Você sabe qual que é a maior águia do mundo? Não faço a mínima ideia. É uma águia brasileira, que é a arpia. Aí é mó da hora você saber essas informações. Sabia que a arpia, na época do Brasil Colônia, ela matava bebês crianças, porque ela é tão gigantesca, ela tem 2 metros de largura, que ela consegue caçar os seres humanos. Caramba. Bebês, mas ela caça os seres humanos. Então esse tipo de informação eu descobri como? Há 10, 15 anos atrás eu pesquisava porque não tinha nada a fazer, eu ficava lá. Qual é o menor país do mundo? Daí é geografia, eu sei, né? Qual é o menor país do mundo? Qual é o país com, sei lá, que tem o maior não sei o quê? Aí eu vou pesquisando. Essa curiosidade, talvez, pra gente ficar muito aqui no celular, vendo só esses conteúdos de baixa duração, a gente perde também a curiosidade, porque a gente vai dar um swipe pra baixo, vai aparecer mais alguma coisa e a gente vai ficar vendo, né? A gente não vai atrás, né? Isso dificulta a gente também. E sabe outra coisa que eu acho que foi muito bom, porque a proibição dos celulares?
Porque os celulares, eles não só estão afetando nós adolescentes, como as crianças que já estão desde o primeiro aninho já com o celular. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma irmãzinha de 7 anos. Ela, o primeiro ano do ensino fundamental dela foi na pandemia. Já cagou tudo, entendeu? E aí ela voltou pra escola no segundo ano e ela não sabia ler. E ela não conseguia aprender na escola. E o celular, ele prejudica muito esse processo de aprendizado, porque que nem a criança vai lá, as crianças de hoje em dia não sabem ler nem escrever, mas ela vai lá no celular e bota no áudio, ela pesquisa com a voz, ela nem se esforça mais, entendeu? Ela consegue fazer tudo sem precisar meio que ler, sem precisar saber nada, entendeu? Então já prejudica desde cedo, e eu acho que isso vai ser bom, porque essas crianças não podendo levar o celular na escola, pelo menos no ambiente escolar, elas não vão ter esse problema do celular para aprender. E também elas não vão sentir tanta falta igual a gente sentiu, porque a gente já usa o celular há muito tempo aqui no ambiente escolar. Vocês cresceram com o celular na mão, né, na escola, exatamente. Né? Desde o 6º ano, pelo menos? A gente sempre também teve disponibilidade aí no computador, né? Então, tipo, sempre teve tecnologia aqui dentro do SESI. Mas essa questão do celular vai ser muito boa para elas nessa parte de desapego mesmo, que elas não vão sentir toda essa vontade de chegar em casa logo pra pegar no celular logo, porque elas já vão estar acostumadas, que elas têm que ficar o dia todo aqui, porque as crianças são integral aqui na escola, né? Então elas ficam o dia todo. Eu acho que uma coisa que vocês falaram, que é exatamente sobre isso, principalmente aprender a escrever. Não sei se você já... Eu passo por isso porque quando eu fiz faculdade, ainda nem era celular, né? Era só o corretor ortográfico do Word. Quando eu vou escrever na lousa, o normal é, às vezes eu dou uma engasgada porque eu fico pensando, essa palavra tem acento? Onde é o acento dela? Porque eu escrevi tanto digitando e o corretor do Word já jogava os acentos automaticamente que hoje eu tenho que parar, olhar... Ah, beleza, essa palavra tem acento. Porque não é mais automático. E isso vai influenciando. Imagina a criança está aprendendo a escrever, que ela não sabe se coloca com S, com Z, com 2 S, com C cedilha. Pra gente não sabe acento, que é um pouquinho mais complexo. Escrever, então, tá ligado? Então, realmente, tem um dano muito grande ficar só no celular o tempo inteiro, né? Verdade. Esses dias eu também me senti muito incompetente, porque eu fui escrever uma palavra e eu esqueci daquela regra de, tipo, antes do P e do B vem o M. Aí eu tava pensando, será que é com M ou com N? Aí eu fiquei maior tempão ali. Aí eu tava tentando lembrar dessa regra, só que aí depois de um tempo eu lembrei. Eu não sei qual professora, alguma professora entrou na minha mente com isso quando eu era criança. Antes do P e do B é o M. Essa frase. Antes de P e B, só M posso fazer. Nunca ouviu essa? Do quê? Antes de P e B, só M posso fazer. Nunca ouviram essa? Não é da minha época. Não, desculpa. A gente que é velho, Rafa, foda, né? Pô. E, gente, além do problema do celular, que problema, principalmente você, professor formado, quer dar uma opinião sobre esse problema? Jogou formado, você. Formado. Pega o meu diploma, Ainda Rafa, bem, joga né? na tela. Que problema você acha que tinha que receber atenção, mas não foi? Porque, assim, eu acho que o problema do celular era realmente um problema muito sério, mas eu acho que tinha outros problemas que poderiam ter sido colocados, ter levado em mais lugar. relevância. Exatamente. Não, então peraí, joga o que vocês acham que aí eu vou atrás, mais fácil. Tá, eu vou falar. Os tópicos principais, provavelmente todo mundo aqui vai citar. O bullying e o racismo. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado nisso. Não é a primeira coisa que passa na cabeça de vocês quando vocês pensam em outros temas? O que você tinha pensado? Eu penso. Jorge? Ó, tipo assim, eles colocam o celular como um problema. Mas, tipo assim, eu acho que tem, vamos supor, mas escola pública, principalmente. A infraestrutura da escola não é boa. Era isso É um que eu tinha negócio totalmente pensado. lascado. Vamos supor, o computador da escola pública não tem uma internet boa pra pessoa usar. Não tem nem água no banheiro da escola pública, não dá descarga, não tem papel, não tem... Não tem coisa de higiene básica. A parede tá caindo, o Tem telhado professor que inteiro, falta e tá tudo bem. os professores não dão Não tem aula. cobrança em cima dos alunos. Tô metendo pau nos professores comigo aqui, tá nem aí, tá? Não tá generalizando. Recebem um incentivo. Esses professores de geografia não fazem nada. Eu nunca falei que era geografia. Os professores do SESI. Não, mentira. Professor do SESI de geografia. Não faz nada. Especificamente trabalha. o Pedro.
O cara já deu... Passou 4 semanas, o cara deu uma aula lá. Foda. E outro problema que eu tinha pensado também é novo ensino médio. Em que sentido? No sentido da retirada das matérias de humanas. Tchau, gente! Eu não posso falar sobre esse assunto. Então a gente muda. Não é um problema novo ensino médio. Claro que não, eu amo o novo ensino médio. Pra gente é um problema sim, sabe por quê? Não, pode falar, não tem Não, problema porque, não. vamos supor, educação física, a gente fica socado na sala o dia inteiro, o dia inteiro no cenário, essa cara socada no computador. Eu já acabei com 2 cartelas de pirone para essa que eu estava tá entendendo? Modo Por quê? educação O física. George está Mas utilizando você toma remédio remédios pra quê? pra dor de cabeça. Vai não ficar louco. Por que você fica com dor de cabeça? Por causa da A tela do luz computador. do computador. Ah, entendi. É, das Também 7 da que manhã antes até tinha 4 o da computador e o tarde. celular, né? Mas agora é só o notebook, né? Minimizado. Mas esse ano já foi uma carteada de pirona de paracetamol. Só uma? Eu De devo ter tomado cada. umas 4. De cada. Ah, não, mas você tá bem. Eu já tomei umas 4 esse ano. Ah, então tô ótimo. Você tá bem, Ótimo. você tá bem. Porque a gente passava muito tempo na escola. A gente tinha uma aula de educação física que já era ruim, que era ter só uma, já era uma bosta, tinha que ter 2, pra gente sair da sala e fazer alguma coisa. Críticas pesadas. Aí só tinha matéria pesada, igual, tem dia que tem matemática, Mas eu física... posso falar uma Não, coisa? então eu vejo. Tá bom. Deixa ele tá na linha de raciocínio Foda. dele. Fernando, pode Ah. falar. Vamos supor, Sim. tem matemática e física no dia seguido. Um dia pesado. Vai colocar o quê? Não tem matéria leve pra pôr, só tem matéria difícil. Aí umas matérias tranquilas, que é tipo arte, educação física na balanceada, arrancou. E outra coisa, filosofia e sociologia. Só certo. Eu não gosto, mas eu não sei nada. E aí, o que eu faço? Me lasco inteirinho. Eu já não gosto, não sei nada. Eu vou fazer o quê? Arrancada onde? Ele tá muito revoltado, que incrível. O Jorge, ele é Você só- muito dedicado. ele E Jorge, a gente vai 5 minutinhos aí pra você falar mais mal, vai. Vamos ver o que sai. Jorge, respira e grita tudo que você soltar. Mas ó, vou falar então. Você falou só da educação física. Mas o que você não falou são as outras matérias que a gente perguntou. Ele Eu falou. falei de todas as Você matérias. só falou de educação física. Ele falou Arte, arte, filosofia. filosofia e Ai, eu sociologia. entendi. Você falou, Sabe por falou quê? muito rápido. Eu vou falar novamente fala, pra vai, você fala conseguir compreender o meu tom. Filosofia e sociologia, a gente não tem mais na grade horária curricular do Sim. ensino médio novo, correto? Isso, Correto. Eu já não entendia nada, porque os outros professores que a gente teve antes, nossa, sério, era uma bosta. O que eu entendi? Nada. Calma, respira. Nada. O que eu fazia na aula? Mexendo no celular. Porque eu não fazia nada mesmo. Aí, ó. As atividades eram Aí o celular. Tá vendo porque tem que tirar o celular do Se aluno? tivesse Não, prestado Mas vem atenção. cá, professor de geografia que tinha que trazer um balde de pedra pra eu ver, eu ia fazer o que com as pedras? Não, não é Sendo bem bem sincero. assim. Fica isso, professor. Não fala mal O pior dela. é que é maneira a Fica pedra pra você ver, principalmente quando for uma As pedra, camadas uma da pedra, uma, pedra. uma rocha sedimentar. Ela Aí você vai ver trouxe, todos os ela trouxe sedimentos. rochas, eu lembro muito bem dela e eu vou defender ela, porque ela Não. dava aula super bem. As Posso pessoas. concluir? Não, eu tenho que concluir a minha linha de raciocínio. Virou treta, virou uma treta mesmo. Olha aqui, Gostei. ela era uma ótima professora. Não era. Era. Não era. O problema era que a sala não deixava ela dar aula. E aí, ela não tinha chance de conseguir falar, de conseguir dar aula dela. Mas ela explicava super bem. Ela Explicava trouxe, o quê? ela trouxe as rochas dela. Gente, ó. Esse, A mo- gente não terminou. Ela trouxe as rochas dela pra gente olhar. esse A momento é gente aquele olhou as momento rochas preto e branco que eles estão falando aí, a Correto. gente acha Mas tudo preto e ela branco. chegou A gente pra vai botar você, um corte com uma entregou música. as pedras e falou: essa rocha é tal, por isso e por isso, por isso. Não. Jorge, Gabriel, A gente sem roteiro, estava- brigando. Não. Mais A gente tá respeito, tendo uma por favor. discussão. A briga tá no roteiro, Daniel. Eles vão brigar. Mas enfim, eu acho que é isso. Ela era uma ótima professora. A gente tinha pedido a sua opinião de outros problemas, além do celular, que não foram resolvidos, mas decidiram focar somente nesse. O que você acha, professor? Formado? Por que você sempre fala que eu sou formado? É pra deixar bem claro, né? Que Porque você é um você profissional no muito, assunto. muito especial. Ah, entendi. A gente tá É falando o com nosso uma convidado. pessoa muito inteligente. Vocês estão tirando com a minha cara? Estão me chamando de burro, é isso? Não. Não tô entendendo. Burra é a A gente que não tem Eu aula de tô te filosofia. exaltando aqui. A gente tá querendo aprender com o senhor. Mas vamos lá. Eu acho que ela falou um ponto que eu tentaria mexer, mas que, querendo ou não, o celular deu uma ajudada também, que foi a questão do bullying e do preconceito dentro da escola. Porque, querendo ou não, o celular ele dava uma potencializada em alguns aspectos das brincadeiras ruins. Porque Porque
Porque você pode pensar, tipo, que tinha uma facilidade de gravar um vídeo zoando a pessoa, tem a facilidade de tirar uma foto em um momento ruim, a zoar mais ainda a pessoa, tá ligado? Verdade. Então, tipo assim, querendo ou não, pegando nesse aspecto que eu super concordo com você, o celular ele já deu uma amenizada, porque quando a gente fala de bullying, a gente tem que falar hoje em dia de cyber web bullying, tá ligado? Que tá bem ali conectado. Então, quando a gente fala sobre tirar o celular da sala de aula, já ajuda nesse aspecto. Mas pegando os outros pontos que vocês trouxeram sobre a infraestrutura dentro da escola, eu acho que isso é uma medida que foi tomada para tentar melhorar a educação sem ter que investir mais. Esse é o ponto. Porque, querendo ou não, pode dar uma melhorada. Mesmo, não tem nada a ver, só tirou o celular, quando os alunos chegarem em casa, eles vão voltar a mexer. Mas dentro da sala de aula, pelo menos eles vão estar ali. Eles têm aquilo que fazer, que é prestar atenção no professor. Então isso pode dar uma guinada em alguns alunos. Mas com certeza, a questão da infraestrutura deveria ter sido melhorada. Eu concordo que todas as escolas deveriam ter água, luz, internet. Internet hoje em dia, se você for ver... Ventilador, porque nessa cidade que faz também. esse calor, é desumano não ter ventilador dentro da sala de aula. Ar-condicionado era o principal, Há umas 2 semanas eles cancelaram as aulas no Rio Grande do Sul porque tá muito calor. Porque tá muito calor, porque as escolas não tem nem ventilador e não dava pra ficar lá. Então, e aí as pessoas deixam de ter aula por conta de uma coisa que é uma coisa básica, tipo, ter um ventilador, ter um ar-condicionado dentro de uma sala de aula. Se tá tão calor assim a ponto de aluno passar mal, é literalmente necessário ter um ar-condicionado dentro da sala de aula. Hoje... Então lá e proíbe o celular. Acabou. Acabou os Acabou o problemas. problema. Aí o aluno vai ficar em casa fazendo o quê? Mexendo no celular. Mas são questões pequenas que, como eu falei, né? Pode dar uma melhorada no ensino. É claro, com certeza não é a solução. Como quase nada é a solução para as coisas. Não existe uma coisa que você vai fazer que vai solucionar completamente os problemas, mas vai dar eu pelo menos acho que vai dar uma boa ajudada, porque querendo ou não, quando a gente fala sobre celular, a gente fala muito sobre uma palavra que vocês usaram muito bem, vício. A gente é viciado, velho. Pior que é mesmo. Pô, não sei se vocês já passaram. Teve uma época, ano passado, que eu passava por isso, era assustador. Eu sentia o meu celular vibrar sem ele ter vibrado. Tipo assim, eu tava tão na angústia. Eu tava tão na angústia de acontecer alguma coisa na rede social, de receber uma notificação, alguma coisa, que eu sentia meu celular vibrar, eu ia olhar, não tinha nada. Então é um vício, cara. No final é um vício. E no final, isso, se você for refletir, é até um tratamento de saúde, a proibição do celular na sala de aula, porque vai diminuir o uso que a gente tem de uma parada que é viciante. Verdade. Isso é muito Tá ligado? real. Acaba com a sua cabeça. Quando Não, a com gente saiu da certeza. pandemia, teve uma vez que eu tava tendo uma conversa sem o celular e eu quase ri com kkkk pessoalmente. Eu juro pra você. Chuá. Eu ia falar E eu que rio com mas aquelas não. letras embaralhadas lá que eu saio digitando A qualquer Laísa coisa. também. Parece que ela teve um derrame enquanto ela tá digitando. Quando eu tô no computador, eu começo. Quando eu vou rir, eu Mas digito qualquer coisa. Eu só Exatamente. KSKS, muito assim. Eu só, quando eu tô no computador, eu só... Pronto. Mas eu acho que foi isso. Tipo assim, né, se você for refletir bem, foi até uma jogada de saúde mesmo, porque no final vai ser parte de um tratamento, quase um grande tratamento contra as drogas, né? Porque no final é um vício Brasil, muito forte, tá ligado? Porque quando você fala sobre tempo de tela, e a gente pode até aprofundar para falar um pouco mais de rede social, como a gente está, como os alunos, e isso é uma parada real, como os alunos não sabem mais lidar com frustração, porque eles ficam o tempo todo na tela lá com aqueles videozinhos de 15 segundos que dá... É verdade. Como que é? Ô, Rafa, você lembra o nome disso? Fica jogando... É dopamina que joga no cérebro? Liberação de dopamina? Muito fácil. Porque é uma coisa que meio que dá É prazer. É um prazer rápido ali, você fica viciado nessa parada. Aí quando tem alguma coisa que vai lá e não acontece do jeito que você esperava, como ter uma aula de geografia sobre geologia, e você não entender o movimento de convecção do manto, aí você manda a matéria na merda, porque você não entendeu, você não sabe mais lidar com a frustração de ter que entender, ler o bagulho de novo,
E aí isso destrói com o processo de aprendizagem do aluno. Porque Então, aí o aluno desiste muito rápido. É. exatamente. Igual a minha irmã, posso dar um exemplo? Eu tenho uma irmã, já falei da minha irmã, e ela... É outra irmã ou é a mesma irmã? A mesma mesma. irmã, de 7 anos. Só tem umas. A minha irmã, ela nasceu com o celular aqui. Por algum motivo, eu sempre fui contra. Mas ela sempre esteve Imagina ali com o celular. um bebê saindo assim com o Uma celular. Eu imaginei assim, fazendo uma live. Uau, a pessoa... Acabei de nascer, galerinha. É tipo Inscreve isso. no canal pra ver E a primeira aí, introdução a minha alimentar. irmã é incapaz. A minha irmã é incapaz de assistir um filme. Ah, Não é. consegue. Não, isso é real. Uma hora. Ela não consegue assistir nem meia hora, eu acho, se não for do interesse dela. Às vezes eu chamo ela pra assistir um filme comigo de criança. Aí eu assisto filme sozinho. Porque aí ela fica 10 minutos. Aí depois ela levanta. Aí depois ela volta. Aí depois não sei o que. Tá dando Não, play eu tenho no duas sofá. primas que também são exatamente assim. Eu Não entendo consegue. completamente. E eu acho que É. o culpado disso é o celular. Eu tô desenvolvendo E TDAH. quando- Eu tenho convicção que é o celular. É. Não tenho certeza, mas eu tenho convicção. E quando o aluno tá acostumado a ver vídeos de 15 segundos e pega uma videoaula pra assistir? Nossa, pior Ah, coisa. não. Mano, uma videoaula de 40 minutos, vai. Cara, Pô, a pessoa mano. não consegue assistir. Uma vez eu mandei um vídeo, ó, minha madrinha, tá? Minha madrinha é minha madrinha é jornalista, então ela passa o dia inteiro no celular, né? Porque hoje em dia a profissão do jornalista é isso. Mandei um vídeo pra ela super interessante sobre a guerra contra as drogas lá na Europa. Um vídeo de 15 minutos de vídeo. Aí eu mandei pra ela, respondeu assim: ah não, tem 15 minutos, é muito grande, nem vou ver. 15 minutos, viado. Desculpa. Não tem problema. Esqueci que eu tô no podcast. É que eu fiquei tão na... Mas 15 minutos, sabe? E ela falou assim, ah, não, é muito grande. Eu falei assim, mas que isso? 15 minutos não é grande. Grande se eles fossem 2h30. É. Não, aí As sim. pessoas acham hoje em dia vídeos de 30 segundos muito grandes. Ah, não. Pelo amor de TikTok. Deus. E é sobre esse negócio de frustração que ele tinha falado também. E quando tem aqueles vídeos no TikTok? Curte Parte e um, segue parte- pra parte 2. Nossa. Ai, como E aí você entra na merda do perfil e Não, ou ele demora, tipo assim, 15 vídeos pra postar a parte 2, aí você tem que ficar caçando no perfil. Que raiva. E Nossa, quando não que tá na ódio. capa, parte 2, vídeo É, da Você tem que hora. assistir. Meu Deus, dá uma raiva. Eu desisto na hora. Eu nem busco. Tá vendo? continuação. Não sabe lidar com a frustração. Não sei lidar com a minha frustração. Eu desisto. A Laís é pior ainda. Você desiste muito rápido. Ela desiste depois, se ela tentar uma Não, vez e minimamente não dá é assim, certo. eu posso me ela Aí defender. tem testemunha. Eu posso me defender, não. É. No local. Verdade. Não. Temos testemunha. Temos testemunho. Temos testemunha. Não, é porque quando eu não sou boa de cara em alguma coisa, eu não gosto mais de fazer. Você não sabe lidar com a frustração. É, É. exatamente esse o ponto. Não sabe lidar com a frustração. Você é exatamente o que eu Eu falei acho que eu não sei ontem. lidar Quando com você não isso. sabe, quando a pessoa não sabe fazer, ela só desiste de cara, nem tenta mais. Ah, mas isso aí... Eu também sou assim. Quando eu sou ruim no jogo, eu não jogo. Viu? No jogo, velho. Você tá falando no É. sentido. Ele falando do jogo. Você tá falando do quê? Em qual sentido? Da vida. Da vida. Da vida. Eu desisto da vida. Que isso? É tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu fui designada pra fazer um desenho. E aí não saiu bom o desenho. E aí eu não quis mais fazer. E ela achou um absurdo. Eu achei um absurdo. Sabe por quê? Sabe por quê? Ela fez a base do desenho. Ó, a gente tá O fazendo podcast, desenho. Calma. O desenho. Não esquece que você tá no podcast. O desenho. Ela fez um círculo. Isso aqui, ó. E aí ela falou assim. Não quero Não mais. foi. E ela ficou Mas- super estressada. Ela ficou super estressada porque ela não conseguia não fazer. fiquei Aí eu peguei e falei assim, ficou assim. É que ela fica assim, ó. Tá bom. O resto do dia. E aí ela pega e fala que não ficou estressada, mas ela fica. E ela responde todo mundo grosso. Aí. Mentira, Pedro, você vai acreditar nela? Pedro, você não conhece ela, Pedro. Eu não conheço ninguém, eu só É, conheço o Rafa. Ela parece ser legal, mas ela é insuportável, essa menina. Ixi, Odeio começou ela. a trocação. Filho. Rafa, vamos... Ah, filho, nos nossos inscritos vão achar que A gente só tá corta essa gravando parte. Gente, lá no pelo Instagram, dinheiro. lá no Instagram, a gente é Claro que não. bonito. É normal. Segue lá. Segue lá. Enfim, gente, vamos voltar aqui no assunto. É. Eu vou fazer uma perguntinha que a audiência mandou aqui. Uhum. Tá? Ela mandou pra mim responder. Mandou um Beijo, superchat. Aline.Ferreira. Salve. Superchat de R$100? Caraca, brother. Vocês estão ganhando. Foi a nossa amiga Duda Costas, que acabou de enviar mais uma pergunta pra R$50 pro professor Pedro Ó, dar uma gente. cambalhota na mesa. Vocês acham? Só por 200. E olha lá. Professor formado,
Você acha que é possível? Parece que ela tá tirando com a minha cara. Pô, ela tá tirando com a minha cara, Rafa. Tá Talvez foda ela aqui, esteja, velho. professor. Você formado, Talvez seu ela esteja. merda. O que é isso? Pô, Você. vai ser um negócio bom. Quando eu for formada, eu quero que todo mundo chegue em mim e fala: Oi, Laísa, formada. É, porque Não, tem peraí. os estágios da vida, né? Com E depois de formado é outro estágio, que Ah, você tá superior Quando a eu passar no todos. vestibular, eu também quero. É. Você vestibulando? Exatamente. Então tá bom. Vestibulando, eu vou falar a matéria que eu quero e na onde. Beleza. Professor, você acha que é possível? Você me chamar de formado de novo. Você acha que é possível existir um equilíbrio entre usar o celular, assim, na vida escolar? Eu acho que o ideal seria o celular como uma ferramenta pedagógica para momentos pontuais. Por exemplo, quando eu estava no outro SESI em Pirassununga, eu usava o celular como uma ferramenta pedagógica pontual. E principalmente no ensino médio, que tem um pouco mais de maturidade, você pegava para determinados assuntos, vamos lá, estamos discutindo sobre migração da África para a Europa. Bota aí no Google, quantos imigrantes vindos, sei lá, do Marrocos chegaram na Espanha em 2024? Aí o cara vai lá e pensa, 5 milhões de pessoas. É só me imaginando aqui. Aí você consegue discutir em cima dessas pesquisas. Então é algo mais dinâmico, que faz mais sentido. Mas agora, se o aluno não tem a maturidade e faz parte de só usar o celular nesse momento pontual, aí fica ruim. O ideal é que ele pudesse usar a todo momento e quando fosse necessário, estaria ali. Mas como a maioria não teve maturidade, teve que ser feito. Mas o ideal seria que o celular sempre estivesse ali como uma ferramenta pedagógica. O ideal, talvez, no mundo maravilhoso, seria que todas as salas de todas as escolas tivessem um celular por aluno só para fazer essas pesquisas pontuais. Concordo. Talvez. Tá ligado? Sem acesso Mas à rede aí é no mundo social. perfeito, então. Mas aí é no mundo. Muito perfeito. Mundo é utopia. Mas é só o celular só para fazer a pesquisa mesmo. Porque aí só tem acesso ao Google, e vai embora. Tá ligado? Não fica em TikTok, nem nada. E vocês, e nós, alunos, o que vocês acham? Vocês acham que dá pra ter um equilíbrio? Se sim, como? Assim, eu acho que não. Não dá pra ter um equilíbrio? Não. Sabe por quê? Porque a gente realmente tá muito viciado. Eu acho que pra gente ter esse equilíbrio, a gente teria que ter, descontaminado o celular da nossa vida há muito tempo atrás. Se a gente pegar no celular agora, você sabe que você não vai fazer só uma pesquisa. E se você fizer uma pesquisa, você vai fazer uma pesquisa onde? No ChatGPT. Você não vai no Google pra você pesquisar, pra você saber se é verídico. Posso você dar uma só vai no pausa chat. aqui? Alunos, olha bem no fundo do meu olho. Para de pesquisar no ChatGPT. Pesquisa você faz no Google. Com referência. Usa o Bing da Microsoft, usa o WeChat da China, faz o que você quiser. Mas para de pensar em inteligência artificial. Para. Não, Vou já jogar aqui. O ChatGPT é burro. Ele pode até parecer inteligente, mas ele é meio burrinho. Então para de pesquisar lá. Obrigado. Queria ter esse momento aqui com você. Nada, desabafou. Desabafou. Mas enfim, eu acho que não dá pra ter esse equilíbrio. Exatamente por conta disso. Quando a gente vai pegar no celular, a gente não vai pesquisar da maneira correta, que tem que ser pesquisada, né? Que nem antigamente era por livro. E com certeza por livro você conseguia absorver a matéria de um jeito muito mais, como se diz assim? Concreto, exatamente. De um jeito muito mais concreto, que você tem ali o conhecimento, você sabe que aquilo realmente aconteceu. Mas eu posso fazer uma pergunta? Você falou que é bom usar o celular para uso pedagógico e na nossa escola isso é liberado. Se a pessoa vai pegar o celular dele e vai pesquisar no ChatGPT, o que impede ela de pesquisar no ChatGPT no computador da escola? Aí a escola consegue fazer bloqueador de sinal. Consegue? Consegue. É uma solução. É a mesma coisa do nosso internet do Senai e deixar a gente usar, o Spotify. É a mesma coisa. Dá pra você bloquear acesso, restringir acesso a sites, né? Você vai lá no DNS do... Eu acho que é direto no modem, né, no servidor, e aí você bloqueia o acesso pelo servidor. Não é tão difícil, né? Então tem uma solução. Uma solução. Uma solução. E você, GG? Eu também concordo que não ia dar certo.
Porque outra coisa, já pesquisar, beleza, não vai guardar depois de pesquisar, vai ficar mexendo. Porque se eu já posso mexer agora, eu vou continuar mexendo. Todo mundo discordou do professor formado. É porque a gente não é formado. Ela tá for tirando- formado. Quando a gente for É formado, verdade. a gente vai ter A gente vai certeza. concordar com ele. Exatamente. Pode crer, é isso aí mesmo. Ninguém concorda comigo, mas eu tô certo, tá, gente? Só pra falar. Veremos. Veremos. Então, vocês querem falar alguma coisa pra concluir o nosso podcast? A gente falou, né, da proibição de celulares. A gente falou como que afetou os alunos, Uhum. os professores formados. Ela tá tirando E muito não também. formados também. É porque a gente é não formado. Existe professor não formado? Existe professor não Talvez. formado? E se ele estiver formando? Ele ainda não é formado. Tá. Mas ele Você- não deixa de ser um Você professor. tá sendo inválida com a minha irmã, que dá aula Mas de matemática enfim, ainda. então, gente, Viu? eu quero agradecer a vocês, público que assistiu até aqui, sem sair do vídeo. Eu espero que tenha dado para fazer, né, uma reflexão muito boa. O nosso convidado especial pôde ter passado muito conhecimento para vocês, espectadores. Até porque ele é formado. Formado em geografia. Estuda em geografia. História. Geografia. Estudem. E foi isso então, gente. Segue o nosso Instagram, que está aqui na bio. Segue, se inscreve no nosso canal. Deixe seu like. seu like. E ativa o sininho das notificações para não perder. E a gente tá postando coisa no Instagram, viu? verdade. Fiquem ligados lá. Até Curtam. 500 mil likes. Vai ter 500 cortes no likes. Instagram. Vai ter Vai ter cortes no cortes. Instagram. Exatamente. Um beijo, Com beijo. 50 likes na nossa primeira foto que a gente postou, a gente raspa a cabeça do Pedro. Tchau, gente! Tchau. Um beijo. Acabou. Falta foto.